viajante e aventureira, Maria Eira é uma jovem portuense com percurso altamente meritório. Engenheira biomédica, um curso decidido pela irmã, trabalhou no desenvolvimento de produto de realidade aumentada e de soluções para a indústria aeroespacial antes de se especializar em inteligência artificial, graças a um segundo mestrado que tirou numa universidade holandesa, onde depois deu aulas de Machine Learning e processamento de dados. Atualmente é quadro das Nações Unidas no Centro para a Inteligência Artificial e Robótica do UNICRI, Instituto Interregional de Pesquisa sobre Crime e Justiça, cuja missão é reduzir o crime e a violência em todo o mundo. É lá que Maria gera um programa de luta contra a pedofilia em colaboração com a Interpol. Olá Maria, bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda à Rádio Observador. Muito obrigada a ele pelo convite. É um grande prazer estar aqui a falar contigo e eu tenho que dizer isto, porque é extraordinário esta questão de... Esta tua entrevista eu conheci-te através do teu padrasto, o arquiteto Virgínio Moutinho, a quem eu agradeço já ao vivo e a cores, porque de facto mandou-me um mail a dizer: olha, esta minha enteada tem uma história fantástica, tem um grande mérito e ela merece muito uma conversa. Isto é um apelo que eu falo aqui, pessoas que conheçam, que têm aos ouvintes um percurso como o teu, há de ser muito difícil de igualar. Mas, por amor de Deus, mandem um mail, ficou com muito prazer, combina-se uma conversa, porque não, é sempre uma coisa muito edificante. Aqui. Tu então foste licenciada e tiraste o mestrado em bioengenharia, portanto, engenharia biomédica. O que é que estuda, ou melhor, o que é que faz uma engenheira biomédica, Maria? Explica-nos isso. Isso é uma boa questão, porque a bioengenharia é bastante vasta no tipo de saídas e, portanto, dentro da bioengenharia há 3 ramos. Um que é mais para a agricultura, indústria alimentar, outro que é mais investigação de laboratório, investigação científica, e há um terceiro que foi o que eu fiz, que é a engenharia biomédica, que é mais... ligado às ciências da vida, é mais... mais para a medicina. Aplicação portanto, na medicina. Portanto, desde máquinas, desde raio-x, até próteses, engenharia de tecidos, células para o corpo, engenharia... Portanto, é tudo que é a aplicação da engenharia na medicina. Muito bem. E é engraçado porque é um curso, o teu curso de engenharia, eu também passei por engenharia, é que de facto falas muito nisso, é um curso que ajuda e ensina a pensar, a refletir, a ter um espírito crítico sobre as coisas, não é? A resolver problemas, no fundo é o que faz um engenheiro. Sim, a engenharia no geral acho que é bastante isso, é o homem a tentar resolver problemas na Terra com instrumentos, não é? Com qualquer tipo de instrumentos, desde o fogo às facas, a tudo, e dentro da engenharia biomédica esse leque foi cada vez mais se expandindo cada vez mais, e temos desde software até células, até engenharia de órgãos, inclusive máquinas. Já imprimem, já há impressão de órgãos. Tive cá um convidado sobre isso, e mesmo aqui no Tagus Park também, de onde tu vieste agora, têm esses laboratórios que imprimem órgãos, e há de ser o futuro também, com certeza, não é? Esses homens biónicos. Exatamente. E o apelo concretamente por esta área é engraçado, porque tu tens uma irmã que estava a tirar medicina, já deve ser médica, e que tu estavas muito bloqueada porque gostavas muito das áreas de engenharia, mas ainda não sabias bem qual era o curso, e eu até falei isso um bocado a brincar, que foi a tua irmã que escolheu por ti. Sim. Porque havia este fim do prazo e tu tinhas de decidir. Na tua vida há essas coisas que têm acontecido assim. Chega a última semana, ou chegas lá e acaba, ou vai começar e tu escreves no último dia do prazo. Coisas da vida. E a tua irmã também foi assim, não foi? Sugeriu-te? Foi, eu estava completamente perdida, não sabia para onde ir, gostava de muita coisa. Dava para imensa coisa, exato. Por acaso o meu problema não era não gostar de nada, era gostar de muita coisa. Exato. Mas ela sugeriu-me e eu pensei, por que não? Comecei a investigar um bocadinho. Acho que nem investiguei assim tanto. E ela sugeriu mesmo a biomédica, a engenharia biomédica? Sim, porque era um curso novo, estava a começar na Universidade do Porto, ela já tinha ouvido falar. E sugeriu-me porque achou que se enquadrava com o meu perfil e realmente sim. Mas medicina não, como ela é médica, mas isso gosto muito, mas não, para mim não. Mais, se calhar mais prática e muita matemática, que era o que me atraía mais. E depois vocês tiravam, uma parte era na Faculdade de Engenharia, outra parte era na Faculdade de Medicina, não é? Tiravam essas duas... Exatamente, era um semestre em cada universidade, portanto é bastante completo o curso, portanto temos mesmo uma componente de anatomia, engenharia, as bioquímicas e a química, e depois outro lado muito mecânico, muito bruto, portanto é engraçado que é a junção destas duas áreas. Exatamente. No 4º ano vocês tinham que fazer um estágio, obrigatoriamente, não havia Erasmus nessa altura, tu então foste fazer este estágio no Politécnico de Milão, que foi muito bom, ajudou-te a viajar. Gostavas já de viajar muito, pois andaste pelo mundo inteiro.
Sim, já tinha feito, acho que começou com o Interrail, a primeira vez que se faz assim uma viagem a sério, foi, acho que tinha 19 anos, mas depois quando fui fazer Erasmus, portanto, havia Erasmus, mas o Erasmus era difícil de conciliar as cadeiras, pelo facto de ser um curso novo. Exato. E diferente em todos os países, um bocadinho diferente entre os países, e portanto aquilo sugeria fazer um estágio, que era uma aproximação já à vida real, que é bastante bom, como quando se está na faculdade, ter esse contacto com a indústria e com... Exato, e conseguir já projetar-nos no futuro e conseguimos imaginar que tipo de... E se calhar, é isso que eu ia dizer, se calhar que género de áreas é que eu quero seguir. Que eu quero... Ou que não quero, que foi até o caso. Aí fiz mesmo a investigação de laboratório, era com umas esponjas de alginato para substituir quando há falhas de osso, portanto punhamos umas esponjas com que populávamos com células, depois iria, ou seja, reconstruir o osso. E pronto, e percebi que aquela vida de pipetas... O osso também é um tecido esponjoso, também é outro osso também, não é? Só que e percebi que aquela vida de pipetas não era para mim, bata branca. Na banqueta, não. E depois é engraçado também porque ficaste depois à boleia pelo sul de Itália, aproveitaste depois também em couchsurfing, foste viajar e conhecer, fantástico. Sim, um mês, sempre em couchsurfing e à boleia, foi muito engraçado. No quinto ano então, o estágio do curso foi em Paris, e aqui já toca mais no que tu estiveste nesta École Normale Supérieure, tinha aí um grande laboratório de ciências cognitivas. Exatamente. E aí já foi no fim do curso e aí encontraste a tua carreira, é isto que eu quero. Sim, aí houve algo que despertou em mim mesmo, imaginava-me a fazer isto. Portanto, era na mesma investigação, não era de laboratório, porque era mais, portanto, o estudo das ciências cognitivas envolve pessoas que fazem testes e assim, mas não há propriamente uma vida de laboratório. E descobri um mundo muito diferente da tecnologia. Na altura era para fazer eye tracking, que era seguir o olho e utilizar o olho para controlar software. E, portanto, em vez de usarmos a mão, não é? Em vez de um rato, usávamos os olhos, que servia tanto para escrever num teclado, como, inclusive, escrever como se estivéssemos a escrever à mão, ou seja... Com a nossa caligrafia? Exatamente, era muito interessante porque, tirando partido de uma ilusão óptica, nós olhávamos para um ecrã que tinha umas bolas que mexiam e nós ficávamos com a sensação que seguíamos o movimento das bolas, quando na verdade éramos nós que estávamos a mexer os olhos e as bolas é que nos seguiam. E, portanto, esta ilusão da óptica permitia que o movimento do olho não fosse que se chama saccade, assim. Exato, que são os saltos de um sítio para o outro, e conseguíamos fazer uma coisa fluida e que nos permitia ter um controlo ou seja, ilusoriamente estávamos a controlar estas bolas, mas ao lado estava a escrever num ecrã. Vai ser um texto. Então podes até assinar a tua assinatura com os olhos. Exatamente. Foi uma coisa até para mim uma grande descoberta, porque eu quando experimentei, a primeira coisa que uma pessoa pensa é escrever o nome, não é? Escrevi o nome e depois quando olhei para o ecrã vi, isto é a minha caligrafia, e é interessante como este tipo de movimentos está gravado no cérebro, não é propriamente nas na mãos. Pronto. E, portanto, o mecanismo de escrever está no cérebro e não nas mãos. Exatamente. Ou seja, que escrevias exatamente como farias se tivesse as mãos, se tivesses usar as mãos. Exato, mas se uma pessoa pensar, se fosse assinar com o pé, se calhar vai fazer o mesmo movimento, ou com o cotovelo. Exato. Não vamos ter outra letra, não é? Não vamos escrever de uma forma diferente. E, portanto, e aí entrou as ciências cognitivas e o cérebro. É neurociência quase, até a ver, não é? Exato. Também é preciso dizer que tu tiveste também um investigador, o teu investigador, isso também importa muito, os teus mentores. E aqui tiveste em Paris alguém que tinha artigos na Nature, era publicado, era um grande cientista, e portanto isso, com este programa de eye tracking, realmente foi uma coisa fabulosa. Eu lembro que há muitos anos, mas Maria, em 92... O meu pai acho que tinha uma Canon EOS 5, que era uma coisa que já seguia o teu olho para focar. Tinha um laser, qualquer coisa, que apontava pela retina ou pela íris, qualquer coisa. E isto dava para, olhando pelo visor, conseguias focar a área que tu querias por onde apontavas o olho, pronto. Sim. Pois a tecnologia... Depois, Airco Vision, a Google, todos esses géneros de aparelhos que hoje em dia há. Claro, a tecnologia é um bocadinho isso, não é? Sim. Nos anos 90, já foi há 30 anos, é impressionante. E lembro que experimentei a Apple Vision, estive em Nova Iorque há uns meses, aqueles óculos novos que a pessoa comanda tudo com os olhos e com alguns movimentos de mão e não sei o que, ele lá consegue identificar tudo.
é impressionante, é o futuro. Exatamente. E, portanto, tu deste esta tese neste mestrado sobre sistema de comunicação ocular para pacientes que não falam. Aqui estamos a falar de uma grande ajuda para pessoas, por exemplo, com ela, aquela esclerose amiotrófica lateral, que é aquilo que as pessoas vão perdendo as capacidades, deixam de poder escrever com a mão, e então a ver este sistema com os olhos, por exemplo, é uma grande ajuda para as pessoas. Sim, particularmente nessa doença, os olhos costuma ser o último movimento que as pessoas ainda conseguem controlar. O último músculo que ainda se consegue controlar. Portanto, vai-se perdendo pelas extremidades, o controle pelas extremidades, pés, as mãos, pés e os olhos costumam ser o ainda único que se mantém. E por isso os olhos é bastante usado para pacientes com este tipo de doença e outras doenças degenerativas. Tu fizeste no Hospital Pitié-Salpêtrière, em Paris, estas ajudas, esta interface que tu criaste para estes doentes, que assim podiam comunicar onde se tinham fome ou sede, onde é que lhes doía, não é? Exato, portanto, essa foi exatamente a minha tese no final do curso de Engenharia, foi criar uma interface, era um software, uma aplicação, em que os pacientes conseguiam exatamente isso, dizer o que é que sentiam, através de... não tinham que escrever propriamente, porque isso requeria algum treino, mas olhavam simplesmente para... eram praticamente emojis em que conseguiam mostrar, comunicar com forma muito simples o que é que estavam a sentir. Se tivessem dor, aparecia um corpo humano e eles conseguiam olhar para a zona onde lhes doía, e portanto havia uma comunicação mesmo básica, mas essencial. Depois, há 9 anos, trabalhaste então com a realidade aumentada na área espacial. Tiveste lá 3 anos nesta engenharia de interface humana Lusoview, se não me engano, esta empresa da Lusospace, uma empresa de engenharia espacial. Aqui trabalhaste com óculos de realidade aumentada, certo? Exatamente. Que é um campo que em breve também vai dar, já tentado a dar um grande boom, mas tu percebeste aí, foste a Silicon Valley e estas feiras, e disseste, não, mas isso é muito mercantilista, demasiado, é mesmo só para substituir o iPhone, não é isto que eu quero fazer. Eu quero fazer uma coisa mais útil, mais para o bem, não é? Sim, ou seja, lá... Foi importante essa passagem. Claro, mas o produto inicial dessa empresa Lusoview era precisamente óculos para pacientes com esclerose lateral amiotrófica, para fazerem a comunicação. Mas pronto, não deixa de ser um mercado relativamente limitado, claro. E portanto é um nicho. O objetivo era também expandir para o desporto e para outro tipo de aplicações. Jogos, todas as idades. Sim, mesmo na indústria, fábricas. Substituir até o computador, há quem claro, mas usar principalmente isso. para operadores, portanto, para pessoas que têm que ter mãos livres e, portanto, ou seja, tentar expandir esse mercado. Mas pronto, começou-se a afastar um bocadinho do que aquilo que eu procurava e principalmente a motivação de ter ido para a empresa foi-se perdendo, então pensei que estava na altura de mudar. Para mim. Despediste-te e foste. E quiseste ir para a África. Foste para a África onde ficaste um dia. Quase. Foste para a Tanzânia, não foi? Para um projeto que parecia ser giro e já tinha esta coisa do serviço aos outros e da bondade, de ser generosa como tu és e como tu gostas de fazer, mas aquilo não correu bem lá na Tanzânia, foi mais a nível político, não é? Porque depois... exatamente, ou seja, depois mudei-me praticamente, não é? Para a Tanzânia com o intuito de trabalhar numa fundação em que iria desenvolver o Sistema Nacional de Saúde, mas houve umas alterações políticas mesmo antes de eu chegar e, portanto, quando eu aterrei, a situação era outra e, portanto, já não havia interesse em manter aquele projeto. As pessoas com quem eu iria trabalhar estavam de saída, não conseguiam renovar vistos de trabalho, estava todo um cenário bastante instável e, portanto, pensei que, pronto, afinal não é este o caminho. Fizeste outra coisa, então, que também foi bom, que foi estes 5 meses, tu aproveitaste esse meio ano que deste para isso, para nos restantes 5 meses fazer um Sudeste Asiático, que andaste por imensos países a conhecer e a passear, na Índia, no meio das montanhas, estiveste em sítios fabulosos, também se aprende muito a abrir horizontes, não é? Sem dúvida, ou seja, o meu plano B foi bastante bom. Sim, exato. Ou seja, eu quando mas fui para lá... mundo, é tão importante isso. Sim, e quando eu fui para lá, não estava a pensar ficar só 6 meses, eu tinha planos a longo prazo. Portanto, foi mesmo... e pronto, e pensámos, ok, o que é que vamos fazer? Vamos viajar e permitimos-nos estar 5 meses a viajar com o dinheiro que tínhamos para ir para a África. Tivemos 5 meses a viajar no Sudeste Asiático e na Índia, no norte da Índia, numa montanha. Zona de montanhas, Nepal e para aquelas zonas. Exato, fronteira com o Nepal, uma zona mesmo muito
muito bonita e foi uma experiência incrível. Encontrei amigos que também estavam a viajar nessa altura, encontrámos-nos todos na Índia, foi mesmo uma experiência incrível. Exatamente. Decidiste então tirar um segundo mestrado. Estiveste a pensar o que é que seria inteligência artificial, neurociência, andaste aí a pesquisar. A inteligência artificial era uma coisa mais ou menos recente, falava-se disto, mas já estavas muito questionada e interpelada por isso. Isto pode ser útil? Como é que isto podia ser usado? Ou seja, isto era 2018, ainda era o início desta quer dizer, esta tecnologia já existe desde os anos 50, mas só agora, mais recentemente, é que houve todas as condições de dados, de poder computacional e chegar ao público com o avanço de algoritmos. Portanto, só 2018 foi quando se começou, um bocadinho antes até, começou-se a falar já da inteligência artificial, do potencial, do crescimento e pronto, era uma área. E tu, engenheiro curiosa como és, adorava saber mais sobre isto. E penso, ainda não sabia muito sobre o assunto quando fui para lá. Foi outra decisão um bocadinho, vamos arriscar. E pronto, mas também o que me puxou é porque era um mestrado de Ciências Cognitivas e Inteligência Artificial. Isto é em Tilburg, portanto, a falar de uma universidade que é no sul dos Países Baixos, no sul da Holanda. Exatamente. E porquê é que foste para essa em particular? Estudaste o currículo, sabias as cadeiras que ia ter e agradou-te? Sim, ou seja, eu estava à procura dentro do mundo das ciências cognitivas e da neurociência. Okay. E dentro da neurociência é preciso também muita química, muita biologia, em que eu não estava bem preparada para isso. E quando comecei a ver os currículos dos cursos de neurociência, pensei também, não é bem isto. E depois encontrei este, que era Ciências Cognitivas e Inteligência Artificial, e que já era bastante mais técnico, bastante mais na área de software e de programação, que era o que me interessava mais. E pensei que era uma boa combinação. O que é que eu quero fazer com a inteligência artificial? Era, no fundo, a tua vida. Exatamente. Não, e até que ponto é que há por exemplo, o curso era interessante porque fazia um paralelo entre o desenvolvimento cognitivo e a inteligência artificial, portanto, a aprendizagem, como é que uma criança aprende, como é que o modelo de inteligência artificial aprende, que no fundo é parecido. É tudo por exemplos, não é? Nós, os humanos, imitamos tudo o que vemos à nossa volta e a inteligência artificial é igual. Faz o mesmo. Pega nos dados e trabalha com isso. E depois de ver tantos exemplos, retira padrões, que é o que nós fazemos, não é? Nós retiramos padrões depois de ver vários acontecimentos e às vezes, quando temos essa capacidade à frente da inteligência artificial, é que às vezes basta-nos um exemplo para nós aprendermos, que é uma coisa que a inteligência artificial ainda não consegue Precisa fazer. De muitos, não é? E quanto mais Big Data, melhor, porque aproxima-se mais. Mas tem o tal problema de ser biased, não é? É sempre tendencioso, são exemplos feitos pelo homem e, portanto... Embora isso vá também mudar, porque cada vez vai haver mais... Vão também gerar exemplos que depois outras máquinas vão também aproveitar. Mas a maioria, há muita essa parte tendenciosa. É sempre dois gumes, não é? Uma espada de dois gumes. Pois, claro, porque portanto, a inteligência artificial é treinada em dados que estão na internet e a internet tem muita coisa que tem boa e má, claro. Exatamente, claro. Tem tudo e, portanto, os modelos não conseguem distinguir o que é que nós consideramos o bom e o que é considerado o mau e até o que é que outros consideram bom e mau. Portanto, a questão da ética também é importante. Exatamente. E é difícil ensinar ética a uma máquina, não é? E mesmo o ChatGPT, que é escrita sem pensamento, é uma coisa diferente. Mas já lá vamos. Antes disso, para já, Maria, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Até já. Anda aí alguém à solta a fazer estes estragos. Esta é a conturbada investigação ao assassino em série que há 30 anos aterrorizou o país e desafiou a PJ. Uma história de pistas falsas, escutas surpreendentes e armadilhas perigosas. Episódio 2. Anda um serial killer à solta. A Caça ao Estripador de Lisboa é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Inês Castelo Branco, e tem banda sonora original de Mário Lajinha. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
estamos a conversar com Maria Eira. Ela é engenheira biomédica, especialista em inteligência artificial, do Centro de Inteligência Artificial e Robótica do Instituto Interregional de Investigação sobre Crime e Justiça das Nações Unidas, onde gera um programa de luta contra a pedofilia em colaboração com a Interpol. Estamos aqui a falar primeiro, esta questão. Tu estás em Tilburg, Universidade de Tilburg, onde, aliás, por exemplo, aprendeste programação em Python e imensas coisas importantes, machine learning, big data e tal, e querias, de facto, promover esta implementação segura e ética da inteligência artificial para o desenvolvimento sustentável, era uma coisa que te movia. Tiveste de fazer pequenos trabalhos, aqui trabalhaste numa coisa a ver até com a expedição do mail, distribuição de correios, para que sustentaram este estágio. Tu concorreste a um estágio não remunerado das Nações Unidas. Sim. Porque tu andaste à procura de uma coisa que é AI for good. Onde é que eu arranjo uma coisa onde se possa trabalhar ou qualquer coisa nesta área? E descobriste que, pertíssimo de onde tu estavas na Holanda, em Tilburg, em Haia, havia de facto, a ONU tinha um centro novo, aberto 1 ou 2 anos antes, e as vagas iam abrir na semana a seguir, é extraordinário, onde faziam isso, faziam esta investigação. Este centro concretamente já era mesmo o UNICRI, já era mesmo para o estudo da justiça e do Estado de Direito e dos direitos humanos, usando a inteligência artificial, a robótica. Portanto, isto é uma agência das Nações Unidas, que é a UNICRI, que é baseada, tem a sede até em Itália, e dentro desta agência há um centro que era bastante recente, que está em Haia, portanto, mas existem outras... Uma hora de comboio de onde tu estavas. Exato, sim, foi uma ótima coincidência. Eu pensei, pronto, é porque é este o caminho. Então. Concorri a este estágio, entrei, portanto, era uma equipa muito pequenina na altura, tínhamos poucos projetos, tínhamos apenas um projeto com a Interpol para desenvolver recomendações para a utilização de inteligência artificial pela polícia de forma responsável e cumprindo todos os direitos humanos, que é um projeto que nós mantemos, porque tem que haver sempre atualização e, no fundo, damos as guidelines de como é que a polícia deve usar a inteligência artificial para não ter nenhum tipo de riscos e para tirar o melhor partido desta tecnologia. E isto não só a ver com a pedofilia e com a pornografia infantil. Não, isto para já tudo, em todo geral, o género. Portanto, sempre baseado em princípios éticos. Isto é uma coisa específica que pode ser Exato, estudada. baseado em princípios éticos, portanto, proteção da privacidade. Exatamente, os dados. Exatamente. Portanto, há vários princípios, transparência, etc., que são aplicados a qualquer ramo da inteligência artificial. Portanto, isto é um projeto que mantemos e mais tarde, depois de eu ter entrado, pouco tempo depois, começou um novo projeto que se chama AI for Safer Children, e aí sim, aplicado a como é que a inteligência artificial pode ser utilizada em investigações de crime de abuso sexual infantil, e que tem um grande poder, porque este crime, uma grande parte deste crime que os investigadores têm que fazer é rever imagens e vídeos. Portanto, quando eles vão à casa dos suspeitos, confiscam todos os dados, computadores, telemóveis, etc. E depois eles têm que terabytes de filmes e fotografias. Sim, que é uma coisa horrível. Eles têm que abrir cada ficheiro, abrir cada pasta. E tentar identificar, passar por identificar os miúdos até. Exato, e que imagens é que são novas, que imagens é que já estão a circular na internet, portanto eu nem preciso de ver essas imagens, porque eu já sei que isto são imagens de abuso sexual infantil. Sim, e portanto a inteligência artificial tem um enorme papel. Uma grande ajuda. Uma grande ajuda, portanto reduz a exposição a estes materiais, e por outro lado é muito mais eficiente. Portanto, uma coisa que encontrar matches Sim, imediatamente identificar, ok, isto já está na internet, não é preciso ver de novo, isto são imagens novas, a probabilidade de ter crianças nuas, por exemplo, é grande, isto aqui são imagens, por exemplo, do Windows, nem vale a pena abrir. E, portanto, acelera imenso a investigação. Os polícias dizem-nos que antes demoravam 2 semanas a rever material de um só suspeito, e que agora demoram uma tarde. E, portanto, é uma coisa, portanto, ou seja, isto significa que as vítimas acelera imenso todo este processo de investigação. E, de facto, isto é um problema muito grave. 1 em cada 8 crianças em todo o mundo são vítimas de exploração sexual online. Isto é uma e aqui estamos a falar de coisas complicadas, porque, como tu dizes, é um bocadinho uma espada de 2 gumes também, porque o que faz desde 2022, que houve a divulgação dos chats GPTs e da inteligência artificial generativa, aqui estamos a falar de uma parte da inteligência artificial que cria textos, cria imagens e vídeos e códigos, e muitas vezes não se consegue distinguir. E aqui é uma grande ajuda, mas também é complicado. Se são imagens reais, eu estou a pensar nisso, é porque a inteligência artificial generativa está a aumentar estas ameaças, permitindo que
que vocês chamam o XAM, o Child Sexual Abuse Material, estas fotografias e estes filmes, que podem ser baseados em imagens explícitas de uma criança, podem ser mesmo feitas de propósito com crianças que são escravizadas, como podem ser usadas fotografias tiram fotografias aos seus filhos na praia e alguém pega nessas fotografias e põe-nas a fazer coisas sexuais, ou crianças que não existem de todo, e sexo-extorsão e este género de a monetização, como vocês dizem, deste material, é complicado. Podem estar a ver material de crianças que não existem, que são virtuais. Pois é. Como é que se distingue uma coisa destas? Cá está. A inteligência artificial realmente tem um enorme poder, mas quando é mal usada também tem representa um grande poder também. Representa um grande risco para a sociedade, e é isso que aconteceu desde que estes modelos que foram publicados publicamente, portanto as pessoas podem fazer download de modelos e criar elas próprias e produzir imagens localmente, coisas que até nem a polícia consegue ter acesso, e estas imagens são cada vez mais realistas, ou seja, para a polícia eles estão literalmente a investigar casos de crianças que nunca existiram, ou que nunca foram abusadas, ou seja, isto adicionou uma carga... Já não é só filmes que haviam reais, feitos em Super 8 de crianças antigamente. Não, agora pode ser fotografias dos teus filhos que alguém na net apanha, não é? Exatamente. E há o perigo dessa exposição nas redes sociais. E da própria dessensibilização do que altera. As pessoas já conseguem criar estas imagens em casa, ou seja, tudo é mais simples, ou seja, já não há aquela barreira, portanto, fica tudo, é quase uma democratização de uma coisa tão horrível, ou seja, e o pior das redes sociais também, não é? Tem esse perigo, tem coisas ótimas e tem coisas péssimas. E o pior disto tudo é que também leva a passar à prática, não é? As pessoas, este tipo de comportamentos... É um convite. Pronto, não sou especialista no problema em si, na doença na ética mental, exato. Mas isto leva a querer dar mais um passo, não é? A querer mais. É de facto são tempos de mudança, Maria, completamente, não é? Completamente, sim. E uma coisa que tu fazes é, vocês têm reuniões com a Interpol, reuniões anuais, se não me engano, com vocês... Semanais. Semanais? Sim. É impressionante. Tu, por causa deste teu trabalho, viajas muito também, vais a Singapura ou a Lyon. A sede da Interpol acho que é em Lyon, em França? A sede é em Lyon. A Lyon vou normalmente uma vez por ano, mas reuniões, nós trabalhamos em equipa. Reuniões... Sim, nós trabalhamos toda a hora, portanto, as Nações Unidas e a Interpol uniram-se muito nesta causa, principalmente, e no uso da inteligência artificial pela polícia. Portanto, a nossa organização de referência para a polícia é a Interpol, não é? Que tem que serve todos os países do mundo e, portanto, nós colaboramos para... Até mais, como tu dizes, a questão da... como é que é? As Nações Unidas têm 193 países, faz de conta, e a Interpol acho que até tem mais. Tem 195. Portanto, existe esta... Há país, Palestina, há assim umas coisas que tem, não é? Não estão fora desse leque. Indefinição, ou seja, cada um considera diferentes Estados-membros. Exato, e tem essa coisa engraçada, após do teu trabalho, que é a questão da linguagem. É todo um capítulo, esta questão da linguagem para nas Nações Unidas, porque vocês aqui têm que ter um cuidado gigantesco como é que dizem as coisas e explicitam, porque conforme os países isto muda muito, certo? Claro, e eu vim de um meio técnico que para mim é sim ou não existe. E depois tem reuniões inteiras de horas a discutir uma palavra, porque não se pode dizer terrorista quando se fala com a Palestina, ou quando porque a própria definição de terrorismo não está definida, não existe uma definição global aceita pelos todos os países, não é? Há países que não consideram coisas como terrorismo, há outros países que consideram. Outros dizem que uma guerra, uma ocupação é uma coisa militar, seja, uma operação militar. Esta linguagem política foi uma coisa que foi completamente nova para mim e que eu aprendi imenso, porque eu vinha de um mundo mesmo muito mais prático, zeros e uns. Exato. E, portanto, tem esta complicação vocês têm que, cada vez que tu escreves, esta linguagem é mesmo uma linguagem nas Nações Unidas muito específica, especial. Sim, vocês têm que estudar palavra a palavra o que vão dizer e o que é que se tem que dizer, porque são mails para todo o mundo. Claro. Não é queremos fácil. que a mensagem seja o mais clara possível, não é? Sim. Ou seja, relemos várias vezes, mesmo quando fazemos recomendações de como utilizar a inteligência artificial, nós temos de ter a certeza que o que está lá escrito é o que nós queremos dizer e, portanto, existe muita revisão, muito cuidado na linguagem. Este estágio que tu fizeste foi quando entraste para lá e concorreste, era não pago e era 6 meses no princípio, não era? Exatamente.
Exatamente. E depois contrataram-te, quiseram ficar, e com o teu trabalho, e contrataram-te. Mas é uma coisa que tu dizes, isto é difícil, há uma grande concorrência, mas é uma coisa que tu recomendas muito, as pessoas concorram. E mesmo o Unicri precisa muito de portugueses, e inscrevam-se mais. Acho que se não me engano, só estás tu e a Inês, não é? É, Inês uma colega Gonçalves. minha. Mas a Inês é mais, a Inês Gonçalves Ferreira é mais direitos humanos e advogada, portanto é mais a parte do direito. Mas dizes, mas venham e inscrevam-se, porque a ONU precisa muito de todas as profissões, Claro. e os estágios há aqueles estágios mesmo que não sejam pagos, mas valem muito a pena. Tu investiste aqueles 6 meses, e tiveste que fazer uns trabalhos à parte e tal. Daí Claro. os correios, onde tu tiveste aquela coisa das encomendas Eu e não sei trabalhei o quê. numa fábrica, assim, de encomendas. Expedição de encomendas e não Sim. sei o quê. Mas Foi que não engraçado. interferiu nada com o teu trabalho e ganhaste algum dinheiro para te aguentar lá. E depois já não foi Sim, preciso. claro. É uma questão delicada isto das Nações Unidas terem estágios não pagos. Dá que falar também. Mas é uma porta de entrada. Mas sim, é verdade, e aprende-se muito, é uma ótima experiência de trabalhar numa organização internacional, desta escala, de repente O mundo inteiro? entra-se num mundo, ou seja, eu estava numa dinâmica local, não é? E de repente trabalho com pessoas de todo o mundo, de repente mando um e-mail para alguém e estou logo, não é? Tenho logo o logo das resposta de Nações Singapura Unidas e da Austrália. abre-se logo muitas portas, é uma coisa assim, de repente entra-se num mundo... É uma escala global, não é? Dá-se assim um salto um bocado assustador na altura, agora aos poucos vou-me habituando, mas é mesmo outra dinâmica, digamos. Muito giro. Esta é muito engraçado, estou a falar desta... Vocês continuam a recrutar. As pessoas... Há uma coisa que tu ficas um bocadinho assustada com o futuro e a questão das pessoas usarem demasiado a inteligência artificial, e isso é engraçado, porque tu, por exemplo, tornaste-te um bocado especialista em inteligência artificial, Maria, e no fundo estás sempre a aprender, porque isto está sempre a mudar, Claro. sempre a aumentar, não é? Todos Mas os tu dias. encarregaste ao princípio, a tua primeira missão era ensinar um bocadinho o que era a inteligência artificial aos polícias, digamos assim. E continua a ser todos os dias. Tens A mesmo minha que principal passar a tua- missão é mesmo explicar o que é a inteligência artificial para vários públicos, desde a polícia até às crianças. Neste momento temos agora um projeto com a Walt Com a Disney, não é? Uhum. Que já sei, que giro. Para dar literacia, portanto, explicar o que é a inteligência artificial, porque isso é o primeiro passo para conseguir utilizá-la bem. É perceber exatamente o que é, quais são as limitações, o que é que consegue fazer, para não usarmos de forma errada, não confiarmos demasiado, conseguirmos perceber quais são mesmo os limites, até onde é que eu vou usar esta tecnologia para tirar o melhor partido. E a partir de que ponto é que isto já estou a confiar demasiado, já tenho que rever, ou seja, conhecer como é que funciona é o primeiro passo para Sim. saber utilizar da melhor forma. E depois, de facto, vais todos os dias sendo confrontada com novidades e com mais ferramentas e mais Sim, eu tenho que estar mais sempre atualizada. apps e startups. Claro, estão sempre a sair coisas novas. Muito bonito este apoio, este centro da Unicri com o Walt Disney Company, este projeto chama-se Literacia em Inteligência Artificial para Pais e Filhos, Novas Habilidades para um Mundo em Mudança. E é um vídeo que vocês, no fundo, também estão a criar com os riscos a curto e o médio prazo de usar a inteligência artificial generativa. Exatamente. Falámos um bocadinho disso. E isto é um bocadinho necessário, são ferramentas para pais, educadores, professores poderem navegar e beneficiar dos mais recentes avanços na inteligência artificial. Sim, ou seja, nós estamos a assistir a uma novas gerações que estão a utilizar o ChatGPT e outras ferramentas continuamente, não é? Para fazer os Sim. trabalhos de casa, para perguntar o que é que eu vou fazer hoje à noite, o que é que eu visto, como amigos. Como é que se ata um atacador, como é que se faz aos molos. Exatamente, a certa altura eles já é um uso contínuo e pronto, ainda não tivemos tempo para perceber qual é o impacto a longo prazo, porque isto são coisas que são bastante recentes. Saíram em 2022, portanto ainda não tivemos este tempo para observar a longo prazo qual é o efeito a nível cognitivo e até mesmo social, quando uma criança só comunica com uma máquina, como é que ela vai conseguir comunicar com outros adultos, como é que vai ter o primeiro encontro, todas essas reações, ou seja, que é inesperado, não é? O comportamento humano não é necessariamente previsível a 100%, e quando estamos a falar com uma máquina, a máquina está ali para dizer aquilo que nós queremos ouvir e para nos agradar, e sempre que se nós sempre está errado, ele diz logo, peço desculpa, mesmo que não esteja errado. Portanto, ele está ali mesmo para nos agradar e para responder aquilo que nós queremos ouvir. Este laço, exatamente. E responder aquilo que nós queremos ouvir. E, portanto, estes modelos foram treinados mesmo para isso. Para nos agradar, exatamente. Para dar a resposta que nós queremos ouvir e a melhor resposta. E que não é o que acontece na realidade, não é? Ou seja, como é que crianças que
é uma das minhas preocupações, como é que crianças que só falam com máquinas ou que falam muito, passam muitas horas a falar com estes modelos, como é que a seguir vão conseguir lidar com o mundo, se é que vão se manter dentro do quarto a falar com máquinas lidar para com sempre. tudo, com a frustração, também traz isso, não é? Com o engano, com o trial and error, com o errar e tornar a recomeçar, para corrigir. Com isto não vai acontecer. Mas não só a nível social, mas mesmo a nível de criatividade, se não desenvolvemos a nossa criatividade e pensamos em cenários e perguntamos tudo, a nível de espírito crítico, não é? Se nós confiamos sempre em tudo, intuição. Não nos questionamos, nunca temos aquele pensamento, espera, isto é estranho. Será que isto é mesmo assim? Será que isto é assim? É melhor verificar. Portanto, quando as crianças... É muito importante essa tua preocupação, é engraçado porque há muitos cientistas hoje em dia, que eu tenho um filho que está a doutorar em neurociência, que também diz um bocado isso. Mas também é a primeira pessoa a dizer, pai, não tem que procurar nada, ponha lá, porque em vez de pai procurar uma coisa no Google e aparece 50 maneiras de fazer, então ela escolhe a melhor para o pai, já sabe claro, o que é. E há imensas vantagens. Eu percebo essa ferramenta, claro, mas tu dizes um bocadinho, vantagens. Alguns estudos mostram, como tu dizes, e isso preocupa-me, que o QI atingiu um pico e agora vai descer e as pessoas vão ficar cada vez mais dependentes e mais burras porque não pensam por si, não questionam, não têm esse espírito crítico. Por isso tu recomendas, continuem a fazer contas de cabeça, não usem tanto o ChatGPT. De facto é importante, como tudo, é uma ferramenta que pode ser bem e mal usada. Claro, é isso, é mesmo o equilíbrio, saber usar da melhor forma. Com bom senso e pronto, e também ajudar as crianças também a fazer outro tipo de atividades, brincar lá fora, coisas que são jogos de tabuleiro e não só... Interação social. As pessoas já não precisam de pensar, uma coisa que tu disseste uma vez, as pessoas já não precisam de pensar muitas vezes. Pois, portanto, estão ali as respostas todas, porque é que eu vou estar a perder tempo? Ali é mais rápido. Que é uma pena que às vezes perde-se aquelas especulação, já quase nem existe, não é? Exato. Numa conversa, foi assim ou foi assim, espera, alguém já está a ver. Exato. Nem sequer há uns segundos. E a espontaneidade da pessoa ser criativa e poder fazer um brainstorming. Tu dizes uma coisa que eu achei piada, concorremos até para este para o vosso centro de trabalho, inteligência artificial, robótica, fizemos candidaturas e responderam, faz conta, 140 pessoas, 130 tinham a mesma resposta, via-se logo que era tirada de todas iguais, ipsis verbis, com coisas erradas no fim, claro. Aqui 3 pontos, e o terceiro não aparecia. Claro. E todas iguais, quer dizer, todas perguntaram à inteligência, ao ChatGPT como responder para serem aprovadas. Exato. Isso foi também assusta-te. Foi uma candidatura que fizeste, abriram umas candidaturas. Uma candidatura e fizemos um teste, portanto tínhamos muitos candidatos, então fizemos um teste a alguns candidatos. Que selecionámos e, portanto, o teste era... escreve um texto de 1000 palavras em que analisas as questões de direitos humanos e, portanto, eles até copiaram o enunciado, não é? O enunciado era o mesmo, portanto, a resposta era forçosamente bastante parecida e nem sequer houve 80% das respostas eram mudar. Iguais. Ai, meu Deus. É verdade. Ou seja, nem sequer dá para distinguir candidatos, não é? Se são todas iguais, como é que eu posso saber qual é o melhor? Se todos dão exatamente a mesma resposta. Portanto, isso é uma questão impressionante. Mas eu acho que vai haver alguma sensibilidade das pessoas, acho que isto é um bocadinho o início. E assim, da minha parte, o que eu fiz foi responder a todos, a dizer, visto que todas as respostas eram iguais, eu não consigo escolher quem é o melhor. Eu acho que isto é o processo, ou seja, claro, as pessoas ainda estão muito fascinadas. Não devia ter... Sim, e houve alguns que me responderam, até disseram, eu peço desculpa, eu usei o ChatGPT porque não tive tempo. Pronto. Ou seja, tenho essa consciência, eu disse, mas para a próxima diz que não tens tempo, pede para estender o prazo. Qualquer coisa, que claro. Não chapar copy and paste de uma coisa que toda a gente vai fazer igual. Claro, ou seja, num processo de candidatura em que é preciso... Ir para um lugar importante, para um sítio bom e valorizar-se, claro. Não, e um centro de inteligência artificial, não é? Esqueceram-se dessa parte. Exato. Se fosse professores de português, é diferente, quer dizer, bolas. Ali era um bocado básico, mas pronto. Espero que tenham aprendido para o futuro. Mas de facto é curioso, as pessoas ficam a pensar nisso e também o teu trabalho com as polícias, aliás, se não me engano, foi lançado em Nova Iorque esta iPol, uma coisa que agora não é. Exatamente. A iPol, quer dizer, Artificial Intelligence Police, presumo eu. Sim, exatamente. Tem a ver com isso, não é? É uma coisa, depende um bocadinho, é que tem a ver com a Interpol ou não? Isso é a continuação daquele projeto inicial de recomendações para a polícia. Quando vocês fizeram um toolkit, um kit de ferramentas para a polícia poder usar a inteligência artificial de uma maneira mais eficaz e cumprindo os direitos humanos. E cumprindo os direitos humanos. Que é o principal. Exatamente. E, portanto, este projeto tem evoluído e nasceu esta é a evolução, isto é a terceira fase. Sim. É super recente, boa. Foi lançado esta semana anterior em Nova Iorque. E é a fase 3 deste projeto, a fase 2, peço desculpa, e que é precisamente continuar a atualizar estas recomendações, portanto, no fundo
não só atualizar, mas também dar casos mais práticos. Portanto, nós tínhamos uma ideia bastante geral dos princípios, do que é que se deve seguir, mas apercebemos que é preciso dar informações mais concretas e pensar em cada tipo de crime, em cada tipo de tecnologia. Portanto, no fundo, estamos a especificar estas recomendações para ser mais fácil de aplicar. Uhum. A tua ligações com a polícia é uma coisa que vais manter e para já tem mantido e é importante continuar, não é? Sim, ou seja, a Unicri trabalha principalmente com a polícia, portanto está ligada ao crime e à justiça e, portanto, forçosamente trabalhamos com a polícia, com os governos, tribunais e, portanto, a polícia é que, sem dúvida, o nosso alvo principal. E depois andas no mundo inteiro também a fazer essas formações, fazes isso? Exatamente, ou seja, dentro do projeto, em vários projetos fazemos treinos, portanto, nós começamos por desenvolver estas recomendações a nível global, mas depois é importante fazer mesmo customize, especificar às vezes para cada... Sim, e capacity building, portanto é mesmo desenvolver as capacidades, a expertise como se fosse um team building, uma coisa em cada país ou em cada grupo de países. Exatamente, às vezes de forma regional, outras vezes mesmo por cada país, em que ensinamos o que é inteligência artificial, para as pessoas não terem tanto medo, para perceberem de quais são as limitações, ferramenta que pode ser útil. Desmistificar esta ideia de que a inteligência artificial é magia, ou é um robô que nos vai matar a todos, exato. Ou seja, existem riscos, mas também que não é confiável a 100%, fazer uma coisa que faz questão de sempre dizer. Mas os riscos não é necessariamente um robô que nos vai matar a todos, mas é outro tipo de riscos, é os riscos, por exemplo, de termos crianças que não se vão desenvolver tanto, porque estão dependentes. Exato, demasiado dependentes. Riscos, existem vários riscos, mas claro que existem grandes benefícios, mas é preciso focar quais são verdadeiramente os riscos e concentrarmos nisso e não dispersarmos para filmes de ficção científica. Minority Report. Ok, muito bem. Nós não temos tempo para mais. Quero agradecer muito, Maria, esta tua presença, esta tua generosidade de ter vindo aqui à Rádio Observador. Foi muito bom conhecer-te. Agora, neste momento, estás a trabalhar no Porto, mas online, digamos assim, teletrabalho, o mundo inteiro quando é preciso. Exatamente. E não estás em Haia, estás mesmo cá agora. Estou agora cá e quem sabe, gostaria de abrir cá um escritório, seria um sonho. Poder dar de volta ao país tudo que recebi na educação e em tudo. Incrível. E poder contribuir para desenvolver o país a nível da inteligência artificial e melhorarmos as nossas condições, evitando os riscos da inteligência artificial, quer na polícia, quer nas próximas gerações. Portanto, Maria, é isto que eu espero. Conta connosco, qual for preciso. Bem-aja, Maria. Muito obrigado por ter vindo. Até breve. Obrigada eu. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.